Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu canal de YouTube. Hoje quero partilhar contigo algo que me é muito íntimo, mas que estou certa que também dentro de ti existe uma mulher, uma deusa e uma bruxa. Por isso, hoje venho aqui especialmente para te falar de quais são os sinais de que tens em ti uma mulher, uma deusa e uma bruxa. Pois é, um tema um pouco controverso, atendendo ao tipo de educação que fomos tendo ao longo das nossas vidas, porque o termo bruxa, por assim dizer, nunca foi muito bem aceito pela sociedade em geral, e o que é certo é que ainda hoje é preciso um esforço para quebrar estes estereótipos das bruxas do Halloween com o chapéu pontiagudo, o nariz cheio de verrugas, a cara toda enrugada. Contudo, ser bruxa é muito mais do que voar pelos céus numa vassoura. A bruxa, ela é uma mulher que conhece os segredos das leis mágicas da natureza, sejam estas de natureza externa a si, do mundo, assim como da sua natureza interna, da natureza humana. Existe provavelmente desde os tempos das cavernas, e o seu principal objetivo é de facto conquistar um poder de transformação sobre si mesma, sobre os outros e também sobre as coisas do mundo que a rodeia. Por isso, acredito que cada bruxa é uma mulher com um poder de cura transcendente. No decorrer dos tempos, no Ocidente e no Oriente, estas mulheres de poder desempenhavam livremente o seu papel e eram respeitadas e admiradas pelas pessoas. Por norma, elas eram curandeiras, parteiras, sábias nos usos das medicinas, das ervas, das folhas, das raízes. Eram grandes conhecedoras também dos mistérios da natureza, dos mistérios da vida e da morte. Também podiam ser muitas vezes, e eram certamente sacerdotisas, profetisas, até mesmo médiuns, que funcionavam como um elemento de ligação, por assim dizer, entre aqui o mundo dos vivos, este mundo terreno, e o mundo mais conhecido pelo mundo dos mortos, o mundo espiritual, entre os humanos e os deuses. E também, cá está, entre efetivamente o plano material e o plano espiritual. Com a chegada da Idade Média, o poder patriarcal identificou então estas mulheres como sendo um perigo, e milhares delas chegaram mesmo a ser presas, julgadas e condenadas à morte na fogueira em praça pública. Mas hoje, a mulher que quer ser bruxa está livre de fazê-lo e, inclusivamente, há a possibilidade de se poderem juntar a organizações que atuam por todo o mundo na forma, por assim dizer, de clube de bruxas ou até mesmo religiões que acabaram por se tornar oficiais, como é o caso da Wicca. Como já disse anteriormente, eu acredito piamente que cada mulher tem em si uma mulher, uma deusa, uma bruxa, e que só precisa de ativá-la. E tu, de facto, não és exceção, porque todas nós, mulheres, temos este poder da cura e da transformação e do amor pelo próximo dentro de nós. Por isso estou certa que tu não serás exceção. Ao longo dos tempos, vamos de facto recebendo alguns sinais, mas ao andarmos na correria do dia a dia, é muito comum que façamos grande parte das nossas tarefas em piloto automático e esquecemos-nos grande parte das vezes de prestar atenção aos acontecimentos que são únicos à nossa volta, principalmente aos ditos sinais que recebemos do universo, do Criador, de Deus, daquele que tu queiras chamar. Estes sinais do universo são então uma forma de comunicação direta connosco e podem indicar-nos de facto se estamos no caminho certo, rumo à prosperidade e à plenitude, que é aquilo que julgo que todos ambicionamos nesta vida,
ou então também nos vão dando sinal de que não estamos no nosso caminho, que nos estamos sim de facto a desviar das nossas necessidades mais profundas. Comigo não foi diferente e ao longo da minha jornada fui-me deparando com muitos sinais, por assim dizer, que até há bem pouco tempo não me faziam qualquer sentido. E é sobre eles que eu te quero falar hoje, que eu quero partilhar contigo hoje. Estou certa que também a ti já te devem ter chegado alguns sinais, tal como me aconteceu a mim. E quais são então esses sinais? Perguntas tu. Pois é, um dos grandes sinais é tu sentires-te de facto muito atraída pela natureza, pela Mãe Terra. Voltando uns anos atrás na minha vida, uns bons anos, lembro-me que em menina só estava bem na natureza, na Mãe Terra. Onde houvesse um campo, uma floresta, era aí que eu me sentia e ainda hoje me sinto em casa. Recordo-me que em casa dos meus avós paternos, uma aldeia no norte de Portugal, foi onde cresci e onde comecei então a criar intuitivamente as minhas poções mágicas, por assim dizer, mas sem eu saber que o fazia, obviamente. Lembro-me de brincar misturando várias plantas com terra que a posteriori eu intencionava para curar os animais que me procuravam por entre as brincadeiras que eu ia criando. E sempre tive, de facto, este sentido intuitivo para criar, para misturar, como que um sentido alquimista, por assim dizer. Ou seja, também tu, se te sentes de facto atraída pela Mãe Terra, pela natureza, por tudo o que ela te dá, possivelmente estará aí dentro de ti uma mulher deusa e bruxa. Também os animais, como fazem parte da Mãe Terra, sentem-se muito atraídos por ti e, de facto, não te largam. Comigo, de facto, nem sempre foi assim. Nunca senti esta conexão, apesar de, em todas as minhas brincadeiras de criança, haver sempre um animal por perto. Recordo-me vagamente de que as borboletas não me largavam. Onde eu estivesse, onde eu fosse, havia sempre uma borboleta por perto, é verdade. O que se mantém inclusivamente até aos dias de hoje. Os animais são então seres muito sensitivos e muito empáticos, por isso não é à toa que eles chegam até ti com tanta facilidade. Eles sentem as energias muito subtis, tal e qual como tu sentes, e se eles te chegam é porque vibram de facto na mesma frequência do que tu e estão ali como um sinal, por assim dizer. Outro sinal que, com o passar dos tempos, me comecei a dar conta que de facto havia aqui uma bruxinha dentro de mim, foi o facto de eu ser mais amiga da noite do que do dia. É verdade. De facto, inicialmente, se voltar aos meus tempos de criança, recordo-me que de facto a noite sempre me provocou um pouco de medo, talvez pelo seu misticismo, pela sua escuridão. No entanto, o dia acaba por se tornar muito penoso e doloroso para mim, principalmente durante o verão, e hoje consigo compreender de facto que este medo que eu expressava, que eu sentia da noite quando criança, era um desconforto que vinha precisamente porque a noite mexia com o meu lado mais escuro, com aquele que está ligado com o que nós estamos habituados a chamar do nosso lado de sombra. E de facto é algo com que nem eu me apetecia mexer no momento, por isso acabava por despoltar algum sentimento de medo. Contudo, com o passar dos anos, especialmente nos últimos 5 anos, consegui ter uma compreensão diferente desta minha atração e deste meu medo ao mesmo tempo pela noite. Percebi que sou de facto um ser notívago. Hoje tenho a plena consciência que sou regida à semelhança da maioria das mulheres, todas nós somos regidas pelo grande astro da noite, a lua. A noite é algo que tem uma magia especial
é a lua, são as estrelas, é o misticismo, mas de facto é o fator astros que balança cá dentro. E contigo certamente não será diferente. Estou certa que deves adorar as noites de verão em que tens o céu límpido e só vês o mapa estelar. Sem dúvida que é um momento de fascínio e de grande prazer para ti. Por isso, possivelmente, se também tu te sentes mais atraída pela noite, haverá aí certamente uma pontinha de mulher deusa e bruxa. O último sinal que quero partilhar contigo é o facto de te eventualmente poderes sentir atraída por cristais. Cá está, os cristais são uns seres maravilhosos que a Mãe Terra coloca ao nosso dispor para trabalharmos a nossa cura energética, emocional, mental e depois, por consequência, acaba por nos afetar positivamente também a nível físico. E recordo-me bem de, em criança, depois de um passeio, chegar a casa com os bolsos cheios de pedrinhas. Sempre fui atraída por pedrinhas, nem que fosse uma pedra da calçada. Quando comecei, quando tive a oportunidade de estudar algo mais aprofundado sobre pedras, por assim dizer, foi no meu 12º ano na disciplina de Geologia. E de facto comecei a olhar para os cristais com outros olhos, não com estes olhos de sensibilidade a nível energético e pelo seu potencial de cura, mas porque de facto são um adorno lindíssimo que os meus olhos não deixam que passem despercebidos. Eu tinha colares, eu tinha pulseiras, eu tinha brincos e até cheguei a ter um cinzeiro de quartzo verde, sem saber, obviamente, que de um cristal de cura se tratava. E hoje em dia, quartzo verde é um dos meus cristais de facto de eleição. Para mim, era simplesmente um cinzeiro de pedra, pois é. Contudo, esta conexão com os cristais, à semelhança com os animais, também não é à toa. Como já disse anteriormente, eles são seres vindos da Mãe Terra, são carregados de energias de cura que atuam no teu corpo físico, energético, emocional, mental e espiritual. Sempre que te sentes atraída ou conectada com um destes seres cristalinos, significa que ele te está a auxiliar naquele momento no teu processo de cura, seja ele qual for. Por isso, se sempre tiveste algum fascínio por cristais, este também é um dos sinais que tens uma bruxinha em ti. Vamos então agora recordar quais são os 4 sinais. São então, em primeiro, o sentires-te atraída pela Mãe Terra, o sentires que os animais chegam a ti e não te largam, gostares mais da noite do que do dia e sentires-te atraída por cristais. Sobre esta última temática, este último sinal que te falei, os cristais, estou certa que ressoa aí dentro de ti, por isso tenho algo especial para ti. Se quiseres saber um pouco mais sobre cristais, tenho um e-book gratuito para te oferecer. Partilho contigo nesse e-book 7 cristais para o teu dia-a-dia. Para conseguires obter o teu, basta acederes ao link que encontras na descrição deste vídeo e terás acesso ao teu e-book totalmente gratuito. Estou certa que te irá ajudar, colocando obviamente em prática todos os ensinamentos que lá partilho contigo. Em caso de surgir alguma dúvida ou alguma questão, depois de veres este vídeo, podes sempre entrar em contacto comigo através das redes sociais, Facebook e Instagram. Basta pesquisares por Mentora da Mãe Terra. Estou certa que me encontrarás. Também poderás ter suporte, se preferires, em formato escrito, no meu blog, onde podes consultar todos os meus artigos. Também terás o link aí na descrição do vídeo. Espero de facto que este vídeo te ajude, te venha trazer alguma luz e de facto trazer alguma compreensão com os sinais que te vão chegando durante a tua jornada. Qualquer dúvida ou questão,
estou por aqui para te auxiliar e te dar a mão. Gratidão imensa, até ao próximo vídeo.